Você acredita que entende a essência da espiritualidade cristã? Muitos pensam que sim, mas há um segredo milenar, uma palavra original em hebraico, que muda completamente o jogo. Prepare-se para desvendar o que realmente significa espírito e como isso redefine sua fé. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma teoria religiosa, mas uma quebra de paradigma que vai sacudir as estruturas do que você entende por vida espiritual. A grande ilusão do mundo moderno é acreditar que a espiritualidade serve para satisfazer o indivíduo. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma era onde a espiritualidade virou um produto de prateleira, algo focado exclusivamente no eu, nas suas carências, nos seus desejos e no seu bem-estar imediato. Mas a verdadeira espiritualidade cristã, aquela que vem diretamente da fonte, não é sobre você. Ela não orbita ao redor das suas necessidades. Ela possui um centro gravitacional diferente, um eixo eterno que sustenta todo o universo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o foco está no homem, pode ser qualquer coisa, mas não pode ser chamada de cristã. A espiritualidade cristã é uma força que nos arranca do narcisismo religioso para nos colocar diante da majestade da Trindade. Para que algo seja genuinamente cristão, sua inspiração primária precisa nascer da experiência de fé em Jesus Cristo. Não é uma filosofia de vida, não é um conjunto de regras morais, é ser cristocêntrica. Isso significa que Cristo é o sol ao redor do qual tudo mais gira. É um modo de ser, uma postura existencial expressa a partir de um encontro real, de um relacionamento vivo e de um compromisso inegociável com a pessoa de Jesus. Não estamos falando de um sentimento vago ou de uma energia cósmica sem rosto. Estamos falando de uma conexão profunda com o Deus encarnado. Ser cristão é admitir que Jesus se tornou o núcleo vital, o coração da humanidade, revelando-nos o que realmente significa ser um humano. Aqui o mistério se aprofunda. O teólogo Alistair McGrath revela uma chave que poucos conhecem. A palavra espiritualidade procede do termo hebraico ruach. E aqui está o choque. Ruach não é apenas uma ideia abstrata de espírito. Significa vento, alento, o próprio sopro. É o ânimo de vida que tanto gera a existência quanto a sustenta a cada segundo. Imagine isso por um momento. A sua espiritualidade não é algo que você pratica aos domingos. É o ruach, a própria força vital que permite que você respire e responda à fé. Não é um conceito morto em um livro de teologia. É a dinâmica do Espírito Santo guiando cada passo do cristão. É esse sopro divino que nos move e nos mantém de pé. Mas o que acontece quando esse ruach invade a vida de alguém? Ele nos leva a viver o que Brennan Manning chama de vida excêntrica, ou seja, uma vida fora do centro. Viver fora do centro significa admitir que você não é mais o capitão da sua própria alma. Um cristão autêntico é literal e radicalmente um excêntrico, pois ele abandonou a necessidade de gerir, conduzir e controlar a própria vida. É uma mudança revolucionária de foco. O centro da vida espiritual não está mais no indivíduo, mas no próprio Cristo. E essa mudança de eixo altera a forma como enxergamos o próprio Deus. Viver fora do centro significa compartilhar a experiência íntima que Jesus tinha com o Pai. Nas Escrituras, a palavra Pai carrega um peso duplo. Primeiro, significa Senhor e soberano, aquele que detém o controle total e a autoridade absoluta sobre o tempo, o espaço e a história. Jesus nunca tentou justificar as dores ou as tragédias do mundo. Ele simplesmente confiava na soberania do Pai. Mas o segundo aspecto é o que nos resgata. Esse Pai é cuidado, é compaixão, é fidedigno. Não somos apenas convidados, somos chamados a entrar nessa experiência afetuosa e libertadora. Quando Cristo é o centro, o medo da soberania de Deus é substituído pelo descanso na sua paternidade. Essa nova perspectiva nos liberta de uma das maiores prisões da atualidade, a tirania da pressão do grupo social. Quando você vive fora do centro de si mesmo, o seu impulso básico passa a ser agradar ao Pai, assim como Jesus fez. Isso gera um nível de liberdade que o mundo não consegue compreender. Você não precisa mais performar para os outros, não precisa mais da aprovação constante dos seus pares. A opinião dos homens perde o poder de esmagar sua alma, porque o seu valor está ancorado naquele que te chamou pelo nome.
Viver essa espiritualidade cristocêntrica faz diferença em cada detalhe da nossa existência. Ela nos capacita a enxergar que a igreja não é um projeto de reforma constante, mas um lugar de celebração. Ela nos ensina que o mundo não é apenas um território para ser influenciado ou conquistado, mas um lugar criado por Deus para ser desfrutado. A vida deixa de ser uma agenda lotada de metas espirituais para se tornar uma experiência sem cobranças, onde o amor, o maior de todos os feitos, é sempre reconhecido como algo imerecido, injusto e inesperado. É a gratuidade do reino de Deus quebrando a lógica do mérito humano. E talvez a lição mais profunda dessa vida fora do centro seja a nossa relação com o fracasso. Quando Cristo é o núcleo, entendemos que todo fracasso carrega de alguma forma uma semente de sucesso. O erro proporciona a oportunidade não apenas de humilhar o nosso ego orgulhoso, mas também de desenvolvermos gentileza com o fracasso alheio. Se a nossa história fosse um crescimento rápido, imaculado e contínuo em direção à santidade, jamais seríamos capazes de entender as dores e as misérias do coração humano. É na nossa fraqueza que a humanidade de Cristo brilha com mais intensidade. A verdade absoluta é que a espiritualidade cristã não é apenas uma qualidade não material ou uma dedicação religiosa genérica e vazia. Ela é a resposta viva do cristão à sua fé, impulsionada por esse ruach, o sopro de vida divina que nos conecta diretamente ao centro, Cristo. É o fio condutor que une a nossa conversão, o nosso processo de santificação e, acima de tudo, a nossa própria humanidade. Ser cristão não é tornar-se um ser sobre-humano ou angelical, é tornar-se completamente humano sob o senhorio de Jesus. A experiência de fé é o que te tira do centro e te coloca onde realmente importa. É o encontro que desmorona seu pequeno reino particular para estabelecer o reino que não tem fim. Essa revelação do ruach transforma sua compreensão de tudo. A vida não é a razão da nossa espiritualidade, mas sim o contexto onde ela se manifesta. Através da palavra, conhecemos a fonte principal, que é Jesus, e através do Espírito somos guiados a esse modo de ser que o mundo tanto busca, mas não encontra em fórmulas humanas. Você está pronto para deixar de ser o centro da sua própria história? Está pronto para permitir que o sopro de Deus leve por caminhos onde o controle não está nas suas mãos? A espiritualidade cristocêntrica é um convite para a entrega total, para o abandono das muletas do ego e para o mergulho na implacável ternura de Jesus. É aqui que a religião morre e a vida verdadeira começa. Quer aprofundar ainda mais nesse conhecimento que a teologia tradicional muitas vezes deixou em segundo plano? O segredo para uma fé inabalável está em entender seu papel como alguém que vive fora do centro, dependente do fôlego divino que sustenta a alma. Se inscreva em nosso canal e descubra como o verdadeiro significado de ruach pode revolucionar sua vida de fé e te levar a um relacionamento com Deus que você nunca julgou ser possível. Deixe o sopro de vida te guiar.